E aí, pessoal dos Calebs, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha sido bom, que vocês tenham sido muito abençoados por Deus aí nas visitas de vocês, na missão de vocês. E parece que eu errei o nome, né? Não é a Piacá, é a Piacás. Parece que ficou faltando um S, né? Puxa vida, mas tá tudo certo. Sem problema, amigos. Estou aqui de novo, né, junto com vocês para poder trazer aí mais uma reflexão dessa nossa semana jovem, né, desses nossos momentos aí de reencontro. E hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia. Essa história tá lá no Evangelho de João, no capítulo 20, e é uma história de certa forma conhecida. É uma história que tem muita coisa para ensinar para gente, e eu queria compartilhar com vocês hoje, que é o que está em João capítulo 20. É uma história de reencontro de, podemos dizer assim, de certa forma, dois grandes amigos. Ontem a gente falou sobre o reencontro de dois irmãos e hoje nós vamos falar sobre o reencontro de dois grandes amigos, né? Hoje eu quero falar sobre o reencontro de Jesus com Maria Madalena, tá bom? Então vamos abrir aí a Bíblia em João capítulo 20, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Como é que está escrito na Bíblia, para a gente poder tirar as reflexões para nós hoje, ok? Diz assim, João capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Bom, gente, interessante, né? Aqui, só para a gente já ir vendo, né, algumas informações iniciais. Se vocês lerem essa mesma história nos outros evangelhos, vocês irão reparar, irão perceber que Maria não foi sozinha para o túmulo, né? Pode ser que ela tenha ido na frente, mas você vai reparar que em outros evangelhos outras mulheres vão também ao túmulo, né, para poder preparar o corpo de Cristo, para poder embalsamar ali o corpo de Cristo, né? Elas deveriam ter feito isso na sexta, mas aí como já estava próximo ao pôr do sol, resolveram fazer isso nas primeiras horas do primeiro dia da semana, né? E aí pode ser que Maria tenha chegado primeiro, né? Maria, no caso aqui, Maria Madalena, no caso, né? Pode ser que ela tenha chegado primeiro, tenha chegado na frente, né? E aí, quando ela chega, o corpo não está lá. E aí ela vai até os discípulos para dizer que o corpo não estava lá. E aí sai Pedro e João correndo em direção ao túmulo para ver o que tinha acontecido. Pode ser que João fosse um pouquinho mais novo, né, que Pedro e por isso deu uma carreira maior na frente dele e chegou na frente. E aí o texto continua dizendo aqui que depois que eles chegaram no túmulo, né, o verso 5 diz que e abaixando-se, falando a respeito de João, né, viu os lençóis de linho, mas não entrou. E diz que Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O verso 8 diz: Então o outro discípulo que havia chegado primeiro, ou seja, João, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Interessante, né? Só que o texto continua dizendo que Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ela não foi com os discípulos. Ela continuou lá no túmulo. E diz que enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.
Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E aí Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, né, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Bom, gente, aqui nós temos uma cena de reencontro, né? A princípio, Jesus não se reencontrou com os seus 11 apóstolos. A princípio, Jesus ele se reencontrou com Maria, porque Maria ela ficou no túmulo, né, chorando, procurando por Jesus, procurando por respostas, né? E ela não apenas viu um túmulo vazio, mas ela enxergou com o seu coração além de um túmulo vazio. A princípio, ela não reconheceu que era Jesus, por causa da tristeza, né? Provavelmente. Mas depois que Jesus a chama pelo nome, ela reconhece que é Jesus. E a parte mais interessante desse relato aqui, tem muitas, mas uma das partes mais interessantes aqui é que, se vocês se lembrarem bem, Jesus ele precisava subir ao Pai para poder dar continuidade ao ritual, né? Que ritual? O ritual que acontecia no santuário. Agora, todo aquele ritual que acontecia no santuário havia sido transferido para Cristo. E ele precisava dar continuidade. Ele precisava se apresentar ao Pai, apresentar o sacrifício, como o sacerdote fazia, né? Indo diariamente à presença de Deus dentro da tenda da congregação para poder apresentar diariamente o sacrifício. Jesus agora deveria subir ao Pai para poder apresentar o seu sacrifício, antes de passar os últimos dias com os discípulos na terra, né, antes de ascender definitivamente para poder começar a sua obra mediadora ali. Ele precisava se apresentar ao Pai para poder apresentar o sacrifício que havia sido feito e receber ali a aprovação desse sacrifício. Mas por causa de Maria, por causa dela, ele interrompe o sacrifício para dar atenção a ela. Então, nós temos ali uma cena de reencontro. E eu acho muito interessante esse reencontro porque ele mostra como poderá ser os outros reencontros que acontecerá de pessoas que foram separadas por causa da morte. Eu não sei se eu estou falando para alguém hoje que perdeu algum ente querido para a morte, né? Mas da mesma forma como Jesus ele voltou da morte e ele foi reconhecido e reconheceu aqueles que o amavam, nós também poderemos reconhecer e sermos reconhecidos por aqueles a quem nós amávamos. Então, meu amigo, minha amiga, se hoje porventura você está triste porque alguém morreu ou, né, porque você perdeu alguém que você amava, não fique triste. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia do reencontro, tá bom? Então, que essas histórias de reencontro possam ir animando o seu coração, possam ir trazendo alegria e esperança para o seu coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque na tua palavra ficou registrada a história desse reencontro de Jesus com Maria na manhã da ressurreição. Isso nos mostra que nós podemos ter esperança do reencontro também com aqueles nossos queridos que já se foram. Que nós possamos, ó Deus, estarmos preparados para esse grande dia que não tarda a chegar. Muito obrigado, porque o Senhor deu atenção para uma única pessoa e o Senhor também dá atenção para cada um de nós, não importa o lugar onde nós estivermos. Muito obrigado por dar atenção ao nosso choro, por dar atenção e por querer também aliviar o nosso coração entristecido
caso possa haver algum coração entristecido hoje. Muito obrigado por ser o nosso grande amigo. É isso que nós te agradecemos, Jesus. Em teu nome. Amém. Queridos, um abraço e até amanhã.